a Deus. Deus te abençoe. Paz, queridos, quero convidá-los a acompanhar comigo a leitura bíblica que se encontra em Isaías 43, versículos 1 e 2 e depois do 11 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. E eu o fiz ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Que assim seja, querido. E que a sua vida esteja nas mãos desse Deus, que sempre esteve e sempre estará no controle de tudo. Agindo Ele, quem impedirá? Amém. Queridos, domingo, Deus te abençoe, teremos nosso culto. Hoje de manhã, às 10 horas, e hoje à noite teremos também o nosso culto. Queridos, essa é uma semana muito importante, embora talvez esteja um pouco tanto esquecida por conta do contexto que nós estamos passando. Mas hoje é o domingo de Ramos, é a entrada de Jesus em Jerusalém, é a Semana Santa. Os assuntos de sempre. Coelhinho da Páscoa, chocolate, com certeza o comércio esse ano vai sofrer. Mas, queridos, queria pensar com você, nesta manhã, que rei é esse? Quando Jesus entra em Jerusalém, está em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Procure esse texto, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu vou ficar com Mateus 21, mas procure em Marcos, procure em Lucas, procure em João. Queria tirar, como sempre, 3 ensinamentos. Em Mateus capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus. Que rei é esse? Primeiro ensinamento, capítulo 21, verso 6. Não retire os olhos de Jesus. Jesus dá uma ordem aos discípulos e o texto diz: fizeram exatamente o que Jesus mandou. Queridos, estamos numa época em que várias pessoas estão tentando atrair os olhares para si. É claro que líderes políticos estão fazendo isso, líderes religiosos estão fazendo isso, cada um com a sua plataforma. E existem anônimos na internet, querendo atrair a atenção para si. Esta semana vi uma pessoa na internet, é um desconhecido, é um anônimo, que claramente está querendo chamar a atenção com assuntos controversos. E ele chegou a 20 mil visualizações. E ele disse: graças a Deus, chegamos a 20 mil visualizações. Eu fiquei me perguntando se esse era o sentido ele tinha alcançado. Porque nesse momento em que nós estamos vivendo, várias pessoas estão tentando atrair a sua atenção. Então, o que eu quero trazer para a reflexão sua: não retire os olhos de Jesus. Cuidado para não entrar em discussões loucas. Estão tentando desviar o seu olhar. Não tire seus olhos de Jesus. Mateus 21, verso 6. Fizeram exatamente o que Jesus mandou.
um atleta, principalmente do atletismo e principalmente de provas curtas, 100 metros, 200 metros, 400 metros, um dos conselhos que eles recebem é: não tire seus olhos do foco, da linha de chegada. Se você perceber, normalmente um atleta da prova dos 100 metros, ele fica com os olhos abertos, correndo na direção da linha de chegada. E alguns atletas já perderam suas provas, porque por frações de segundos desviaram o seu olhar. Foram olhar o concorrente, foram olhar a raia do lado. Esse é um erro grave. Esse é o primeiro ensinamento do Domingo de Ramos, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não desvie o seu olhar de Jesus. Estão tentando desviar o seu olhar. Líderes políticos, líderes religiosos e até anônimos. Todo mundo querendo chamar sua atenção. Meu ensinamento, o meu objetivo neste domingo de manhã: não retire os olhos de Jesus. Segundo ensinamento, está no versículo 8. Quem é você no meio da multidão? Se você lê Mateus, lê os evangelhos, nesse texto de Mateus 21, alguém pergunta: quem é esse? E as pessoas respondem: esse é Jesus. Quantos estão no meio da multidão? Estão vendo Jesus entrar, mas ainda não sabem quem é Jesus. Se você ainda não sabe quem é Jesus, procure saber quem é Jesus. No meio da multidão tinha as pessoas que estavam ali gritando: bendito que vem em nome do Senhor, perfeito. Mas tinha também os que estavam chamando Jesus de filho de Davi, estavam aguardando um rei terreno, que fosse de igual poder de Davi, que fosse libertar do governo de Roma. Então, no meio da multidão existiam os que não sabiam quem era Jesus. No meio da multidão tinha os que esperavam um rei terreno. E no meio da multidão tinha os que sabiam quem era Jesus. Seja esse no meio da multidão, saiba quem é Jesus. E para nós encerrarmos a nossa reflexão nesse domingo de Ramos, na entrada de Jesus, não crie expectativas equivocadas. Hoje e na história humana, uma expectativa errada no reino de Deus é a expectativa do status social. Como nós gostamos do status social, como tem peso o status social. Como eu vejo líderes religiosos crentes defendendo o status social. E Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho emprestado, nem dele era. Qual seria a sua reação se o seu rei entrasse num jumentinho? Talvez você virasse as costas, porque não tem nenhum status social. Nenhum status social. Não espere de Jesus status social. Quem quer isso são os reis terrenos. Não crie a expectativa do status político. Jesus não tem um soldado armado. Nenhum soldado armado, nenhum poder bélico. Hoje você assiste os presidentes, os governantes. Acabamos de criar isso, acabamos de criar essa arma. Jesus não tem um soldado armado. Coloque no seu coração. Não crie expectativas sociais. Não crie expectativas políticas de poder bélico. Crie expectativas de caráter espiritual. Se você ler o texto diz: aquele que vem em nome do Senhor. Que essa seja a sua expectativa. Que a sua expectativa seja de caráter espiritual. Quando você olhar para Jesus, espere dele características espirituais. E nesse momento que nós estamos passando, crie em você, seja o seu próprio médico, tome o seu próprio remédio nesse sentido, no sentido espiritual. Não espere
características sociais, status sociais. Não espere poder bélico, espere de Jesus o caráter espiritual que Deus pôs. Te abençoe. Neste domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, espere de Jesus o caráter espiritual. Não retire os olhos de Jesus. Quem é você no meio da multidão? E não crie expectativas equivocadas. Tenha uma grande semana. Tenha um grande dia. Que Jesus, pois, te abençoe. Amém e amém.